Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. A expansão de microapartamentos está cada vez maior e pretende atingir uma grande parte da população. Pela primeira vez, um robô maestro rege uma orquestra nacional na Coreia do Sul. Alunos homenageiam um professor que acaba de se aposentar. O vídeo emocionante viraliza e nos faz lembrar da profissão mais nobre que existe. As alterações no modo de vida da população brasileira têm afetado até mesmo a forma como uma cidade se molda. Essa alteração se dá principalmente no mercado imobiliário. Com isso, a expansão de microapartamentos está cada vez maior e pretende atingir uma parcela considerável da população. De acordo com o Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administração de Imóveis, entre os destaques estão as unidades na faixa entre 30 e 45 metros quadrados, que compreendem estúdios e apartamentos de 1 e 2 dormitórios. Esse tipo de imóvel liderou em lançamentos e vendas em maio. Em segundo lugar, o tipo de imóvel com maior crescimento é o das unidades com menos de 30 metros quadrados. Um dos apartamentos anunciados tem 10 metros quadrados e é apontado como o menor da América Latina. Um levantamento da plataforma Quinto Andar com dados de 2022 mostra que as cidades de Fortaleza e Brasília se destacam com a maior participação de unidades com menos de 30 metros quadrados. Em ambas as fatias de microapartamentos, chega a 44%. Isso significa que de cada 100 imóveis de um quarto anunciados, 44 têm menos de 30 metros quadrados. Em cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, essa fatia fica em torno de 25%. O perfil das pessoas que compram ou alugam esses imóveis é de jovens, solteiros, juntados ou recém-casados, que buscam um lugar próximo de onde trabalham e estudam. Além disso, o empreendimento menor é mais barato e viável para esse público. Segundo o Secovia, a procura aumentou nos últimos anos também por conta da queda na taxa de juros, o que impulsionou um aumento significativo de vendas no período da pandemia, porque os juros da taxa imobiliária em 2018 e 2019 eram menores e duraram até o fim de 2021. Entre junho de 2019 e agosto de 2020, a taxa básica de juros, a Selic, despencou, passando de 6,5% para 2% ao ano e começou a subir novamente em meados de dezembro de 2021 para conter a inflação. Atualmente, a taxa de juros está em 13,25%, o que ajuda a explicar também o aumento do estoque em 39% no período de 12 meses, encerrado em maio. A alta nos valores dos produtos básicos e a insegurança com o futuro econômico do país tem feito com que a população brasileira se prepare melhor para as compras. Assim, a população busca, por meio da redução de gastos, a manutenção do consumo. No período entre os meses de março e maio, cerca de 82% das 1.000 pessoas entrevistadas haviam reduzido gastos em compras. A pesquisa sobre o sentimento do consumidor, realizada em mais de 10 países, mostrou que o brasileiro busca alternativas para reduzir os gastos em consumo, optando por marcas mais baratas. Além disso, 33% dos brasileiros optam por produtos de menor tamanho ou quantidade, quando o assunto são os itens essenciais básicos, ou seja, os produtos que compõem a cesta básica. Mas além da economia financeira, um fator faz com que esses números se aqueçam. É o famoso "eu mereço".
Segundo o estudo, 55% dos brasileiros disseram que previam esbanjar e se presentear nos próximos 3 meses. Entre os itens, a pesquisa revela que as categorias são de vestuário, beleza e higiene pessoal e calçados. Apesar das incertezas quanto à inflação e à instabilidade do emprego, grande parte do público acredita que a economia se recuperará em 2 ou 3 meses e se tornará tão ou mais forte do que antes da pandemia. A partir dessa análise de pesquisa, as próprias lojas e empresas estão tentando entender a maneira como a população brasileira consumidora tem se portado e, assim, planejar estratégias para as vendas continuarem. Entre as ideias estão o oferecimento de embalagens menores, o destaque de itens mais acessíveis no portfólio e a elaboração de descontos. As empresas estão entendendo que o convencimento sobre o consumidor para gastar um pouco mais em um certo produto não vai acontecer. E o motivo é simplesmente a base da pesquisa. O consumidor está pesquisando muito antes de gastar. O Brasil se tornou um dos principais países do tráfico internacional de lixo. Durante os últimos meses, diversas apreensões revelaram um esquema criminoso de envio de lixo doméstico e hospitalar dos Estados Unidos e da Europa para lixões brasileiros. Olha só. Só nos últimos 10 anos foram registradas 106 apreensões de cargas que totalizaram pelo menos 4.500 toneladas de lixo ilegal chegando ao Brasil. De acordo com a polícia, existe um padrão para que esse material chegue até o país com tanta facilidade. Tudo começa no país onde o lixo é enviado, na maioria das vezes nos Estados Unidos e na Europa. É nessa primeira etapa que uma empresa de lixo reciclável despacha containers de navio para o Brasil como se fossem de papel ou plástico. O destinatário costuma também ser uma empresa de lixo reciclável no país, mas quando o container chega até o destino final, aí vem a surpresa. Em meio ao material vem o lixo doméstico ou até mesmo lixo hospitalar. Um dos principais pontos de desembarque desse lixo vindo da Europa é o Porto de Suape, em Ipojuca, cidade localizada a 50 quilômetros do Recife, em Pernambuco. Em 2021, a Receita Federal realizou uma apreensão de lixo hospitalar no local. Os agentes disseram que a carga foi embarcada no Porto de Barcelona, na Espanha, e quando chegou ao Brasil, passou por uma vistoria, onde foi encontrada uma carga de lixo hospitalar com bolsas plásticas de sangue e hemodiálises, luvas, cânulas e mangueiras de plástico usadas. Já em fevereiro deste ano, a Receita Federal apreendeu no mesmo local um container com quase 15 toneladas de lixo hospitalar que saiu do porto de Leixões, em Portugal. Mas o tráfico de lixo não está presente apenas na região Nordeste. Em abril de 2020, a alfândega do Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, apreendeu 65 containers despachados do Porto da Flórida, nos Estados Unidos, com cerca de 100.100 toneladas de lixo. Oficialmente, o material importado havia sido declarado como papelão para produzir caixas de embalagem para alimentos. Os fiscais descobriram que o lixo havia sido recolhido em shoppings, escolas, supermercados e hospitais de diversos estados da costa leste norte-americana. No total, 93 containers trouxeram lixo doméstico e hospitalar para o Brasil. Desses, 73 partiram dos portos de Boston, Charleston e Baltimore, na costa leste americana. 10 containers saíram do Porto de Cortes, em Honduras, e outros 10 foram despachados no Porto de Calcedo, na República Dominicana. Além desses países já citados, o Uruguai também envia lixo de forma ilegal para o Brasil. Durante os últimos 20 anos, foram registradas 85 apreensões de lixo do país vizinho, que despachou neste período 156 toneladas de sucata de baterias de carros e caminhão. A Polícia Federal descobriu que o chumbo era reaproveitado, fundido e vendido para indústrias nacionais. Parte do material também era reformado e falsificado como baterias fabricadas no Brasil.
que eram postas à venda no mercado. A Polícia Federal desconfia que exista conexão entre os grupos de contrabandistas de lixo e os de tráfico de drogas e armas, já que há registros da apreensão de armas em meio ao lixo contrabandeado. Segundo investigações preliminares, existe um plano futuro para trazer 600 mil toneladas de lixo da Itália para o Brasil. O lixo doméstico viria disfarçado em cargas de lixo reciclável. Caso esse rumor realmente se concretize, o volume de lixo importado será 133 vezes maior do que todo o lixo ilegal já apreendido no Brasil. Documentos mostraram que esse material viria de diversas regiões da Itália, incluindo o maior lixão da Europa, o de Malagrota, que recebe todo o lixo doméstico de Roma, mas já foi interditado. Esse lixo seria despachado no Ecopark, que fica em Igaraçu, no estado de Pernambuco, e é o maior aterro sanitário do estado. Vale lembrar que a movimentação de resíduos entre países é proibida desde 1992, com a regulação da Convenção da Basileia, que tem como seu principal objetivo proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente frente aos efeitos prejudiciais dos resíduos perigosos. E atenção para este alerta que serve para todos que têm fogão a gás em casa. Uma única boca acesa libera altas quantidades de uma substância cancerígena chamada benzeno. A pesquisa feita por cientistas norte-americanos revelou ainda que o gás liberado pode atingir concentrações ainda maiores do que as de fumo passivo, quando uma pessoa que não fuma convive com outra que fuma. Além do perigo de explosões, foi constatado que existe um crescente número de evidências sobre os riscos reais que os fogões a gás representam para a saúde pública e o meio ambiente. De acordo com um recém-artigo publicado na revista Environmental Science and Technology, o benzeno, um produto químico que é associado a casos de leucemia e outros cânceres de células sanguíneas, se forma em chamas e outros ambientes de alta temperatura, como as chamas encontradas em campos de petróleo e refinarias. Agora foi descoberto que essa substância também se forma nas chamas dos fogões a gás, que é comum em muitas residências, podendo migrar para outros cômodos longe da cozinha, com concentrações que podem exceder os padrões de saúde internacionais. Após examinarem residências nos Estados Unidos, os pesquisadores descobriram que apenas uma boca de fogão ou forno a gás ajustado em cerca de 180 graus pode elevar os níveis internos de benzeno acima dos do fumo passivo de tabaco. Os queimadores a gás emitem de 10 a 50 vezes mais benzeno que os fogões elétricos. Portanto, uma das alternativas apresentadas para o fogão a gás é o fogão elétrico ou por indução, além da recomendação de uma ventilação adequada no ambiente. Nas últimas décadas, tem sido observado um aumento da hipertensão arterial ou pressão alta, uma doença influenciada tanto por fatores de riscos internos como externos. E é importante saber que existem outros fatores, além da genética e do consumo excessivo de sal, determinantes para uma pessoa ficar hipertensa. Cerca de 38 milhões de pessoas no Brasil vivem com hipertensão arterial. Entre 2011 e 2021, houve recorde na taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes, passando de 11,8 óbitos para 18,7. Números que fazem a doença ser considerada como um caso grave de saúde pública. A genética é o principal fator de risco para a pressão alta e representa de 30% a 50% dos casos. Mas, diferentemente de outras doenças, a pressão alta não é herdada. Geralmente é um conjunto de genes que podem estar alterados e que interagem com fatores externos, como a alimentação. Ou seja, quem tem uma predisposição genética para a hipertensão precisa ter maior atenção ao estilo de vida, alimentação, prática de exercício físico e controle do estresse. O excesso de sal é o segundo fator que pode determinar que uma pessoa fique hipertensa. A pressão arterial de quem consome muito sal foi até 6 vezes maior
da de pessoas que ingeriram as quantidades recomendadas. A Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão de 5 gramas diárias de sal, que equivalem a 2 gramas de sódio. O brasileiro consome em média 9,3, o que faz com que a má alimentação atrelada ao sedentarismo seja o terceiro principal risco para a hipertensão. O sódio é um componente que aparece com força em uma classe específica de alimentos, os ultraprocessados, ou seja, o consumo excessivo de produtos que tenham sofrido muitas modificações é um fator que merece também uma maior atenção. Já o cenário socioeconômico é considerado o quarto fator de risco da pressão alta. As taxas da doença diminuíram nos países ricos e aumentaram em muitos países de baixa ou média renda entre 1990 e 2019, de acordo com um estudo da OMS e da Imperial College London, publicado em 2021. O que pode-se concluir que, por conta da falta de acesso ao diagnóstico e ao tratamento corretos, mesmo que a hipertensão seja uma doença fácil de diagnosticar e com remédios considerados de custo baixo. Em quinto e último lugar dos maiores fatores de risco para a hipertensão está a idade. Quanto maior ela for, maiores são as chances de se ter pressão alta. Cerca de 60% das pessoas com 60 anos ou mais têm hipertensão no Brasil. O não diagnóstico e tratamento pode levar a complicações como infarto e acidente vascular cerebral e, em casos mais graves, a óbito. É importante diagnosticar precocemente. Medir a pressão uma vez por ano com um profissional de saúde, conhecer a sua pressão e adotar hábitos saudáveis, assim como reduzir a quantidade de sal, fazer atividade física regular, controlar o peso e também o manejo do estresse, buscando momentos de respiro e equilíbrio. Mais da metade da população brasileira não pratica atividades físicas. Adquirir o hábito de praticar algum esporte ou até mesmo caminhar diariamente é fundamental para prevenir problemas de saúde. Sair para correr no parque, jogar futebol com os amigos e fazer aulas de natação são formas de colocar o corpo em movimento, ganhar mais mobilidade, resistência e, principalmente, evitar problemas de saúde. Embora os benefícios de praticar atividades físicas sejam conhecidos pela grande maioria dos brasileiros, 52% da população não pratica atividades físicas e apenas 22% realiza exercícios diários, enquanto apenas 13% se movimentam pelo menos 3 vezes por semana, de acordo com dados de uma pesquisa realizada pelo SESI. 72% das pessoas que praticam exercícios com frequência não tiveram problemas de saúde nos últimos 12 meses. Já quase a metade dos que não praticam exercícios tiveram doenças em 2022. A maioria dos participantes da pesquisa acredita que a saúde é um fator que não significa somente a ausência de doenças ou enfermidades, mas que ela é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Segundo médicos e especialistas, a prática da atividade física de forma regular nos ajuda a permanecer com o peso saudável, além de melhorar o desempenho cardiovascular, fortalecer músculos e ossos e manter a flexibilidade das articulações. Para realizar a pesquisa, o SESI entrevistou mais de 2.000 pessoas com mais de 16 anos em todos os estados do país, entre os dias 10 e 14 de março deste ano. Na França, arqueólogos revelaram a descoberta de gravuras neandertais em uma caverna. Olha só. De acordo com os pesquisadores, os desenhos na parede datam de pelo menos 57 mil anos. Não existe outra caverna na França que seja tão antiga quanto essa. A entrada para a caverna ficou fechada por 57 mil anos. Então essas gravuras têm pelo menos 57 mil anos.
As descobertas relatadas na revista americana PLOS ONE afirmam que os desenhos são anteriores à chegada do Homo sapiens à Europa Ocidental. A equipe de pesquisadores relatou que os designs são abstratos, mas são claramente intencionais e fazem uma contribuição nova e muito importante para o conhecimento do comportamento neandertal. A caverna Roche-Cotard foi descoberta perto de Tours, no centro da França, em 1846. Mas permaneceu praticamente inacessível até 1912, quando o proprietário do local limpou o lodo que havia bloqueado a entrada por milhares de anos. Extensas escavações começaram em 2008, com técnicas de datação que mostram que as gravuras foram feitas antes que os ancestrais dos humanos modernos se estabelecessem na área. E olha que interessante essa iniciativa. Em um parque municipal centenário no Texas, no sul dos Estados Unidos, cabras são treinadas para o controle de ervas daninhas, para conter um matagal excessivo e não prejudicar o crescimento das árvores. A tarefa deve levar cerca de 2 semanas para ser concluída. As plantas que tentamos eliminar são aquelas como o ligustrum, um arbusto que precisa de muita água. A água é consumida por essa planta invasora em vez de ir para os carvalhos mais velhos, que é o que realmente o parque protege e possui na área. As cabras são treinadas por vários meses desde o nascimento para que saibam o que devem comer. Elas estão acostumadas com comida natural e não com forragem ou alfafa. Os animais também aprendem a se manter em grupo e a respeitar a cerca de proteção colocada ao redor da área onde trabalham para evitar predadores. É muito mais ecológico ter cabras aqui do que grandes máquinas ou herbicidas. Como estão tão perto do rio, não seria seguro usar veneno de qualquer tipo, porque ele escorreria para o rio. Além disso, é muito mais divertido. Eu corro muito aqui e levo meu cachorro para passear de vez em quando. Há muito mato por aqui. Seria bom ver isso um pouco mais limpo. Estou muito feliz em ver essa turma aqui fazendo seu trabalho. Como todos os trabalhadores, as cabras também têm momentos de descanso. Caso adoeçam, são substituídos por um dos 600 integrantes da equipe e, ao completarem 11 anos, entram em um plano de aposentadoria. E olha só, uma competição inusitada aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos. Foi realizado um concurso para escolher o cachorro mais feio do mundo. É isso mesmo, a disputa foi acirrada e reuniu cães de várias regiões do país. Scooter, o vencedor do campeonato, mostrou que ser bonito está fora de moda. Well, I think he's pretty ugly. Actually, I think he's beautiful, but Bem, eu acho ele muito feio, mas ao mesmo tempo eu acho ele lindo. Scooter nasceu com as patas para trás, como você pode ver. Então ele é um cachorro incrível. Ele anda com as patas dianteiras o tempo todo e usa as patas traseiras como um apoio às vezes. De acordo com a organização, o objetivo da competição é promover a adoção de animais que costumam ser rejeitados. Todo cachorro, mesmo que não seja o cachorro mais bonito do mundo, é lindo. E se você levar algum legado daqui, vai ser com o conhecimento de que cada um deles é maravilhoso. Os tapetes vermelhos da Califórnia, acostumados com o charme e elegância das personalidades da música e do cinema, foram estendidos dessa vez para outro grupo de estrelas desfilarem, mas a moda aqui não tem nada a ver com beleza. Por aqui, se destaca quem tem patas atrofiadas, falta de pelos e língua para fora. Você lembra a primeira vez que viu uma pizza na vida? Pois é, esse prato é tão popular no Brasil que fica até difícil lembrar. Mas o Ministério da Cultura italiano divulgou o que pode ser o primeiro registro de uma pizza na história. Uma pintura que foi encontrada nas ruínas de uma casa na Itália. Confira. A pintura foi descoberta na sala de uma casa, na antiga cidade romana de Pompeia. A residência era vizinha de uma padaria, que foi escavada no século XIX e voltou a ser estudada em janeiro deste ano. Isso porque a cidade é frequentemente examinada por arqueólogos, devido a uma famosa erupção vulcânica cerca de 2.000 anos atrás. A cidade fica a 23 quilômetros de Nápoles, local onde surgiu a primeira versão comestível da pizza, com molho de tomate e queijo. E a paixão pela massa atravessou o oceano e caiu no gosto do brasileiro. Atualmente, o Brasil é o segundo maior consumidor do alimento no mundo. Segundo dados da Apoesp,
A Associação Pizzas Unidas de São Paulo, 1 milhão de pizzas são vendidas diariamente no país. Quase 1/3 dos professores brasileiros que ensinam adolescentes do 6º ao 9º ano sofrem com a sobrecarga de trabalho. Muitos profissionais atuam em mais de uma escola para complementar a renda mensal por serem desvalorizados. A falta da valorização do professor no Brasil é o principal motivo para a sobrecarga de trabalho. Para se ter uma ideia, o salário médio de um professor do ensino fundamental no país é de R$ 2.500. Já os do ensino médio recebem em média um pouco mais, R$ 2.800. A baixa remuneração faz com que diversos profissionais da área se desdobrem para buscar um complemento na renda. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto de Dados para um Debate Democrático na Educação, quase 1/3 dos professores brasileiros que lecionam nos anos finais do ensino fundamental tem mais de 300 alunos por ano. Esse número é considerado elevado, já que o limite recomendado pelos especialistas é que cada professora tenha aproximadamente 200 alunos. Além disso, com base nos dados do Censo da Educação Básica de 2019, 45% dos professores dos anos finais do ensino fundamental atuam em mais de uma escola e 30% em mais de uma rede de ensino. Ou seja, trabalham em escolas públicas ou privadas ou até mesmo intercalam as aulas em escolas estaduais e municipais. O relatório também mostrou que a grande maioria dos professores que trabalham mais de 50 horas por semana adoecem mais rápido e, como consequência, faltam mais vezes ao trabalho. Portanto, além de afetar a saúde do profissional, a sobrecarga do trabalho prejudica o aprendizado dos alunos, que ficam sem as explicações e perdem o ritmo das aulas com o profissional titular. Segundo especialistas, esse problema evidente na sociedade deve ser observado com mais atenção pelas secretarias de educação, pois elas também são prejudicadas financeiramente, já que possuem mais gastos para substituir os profissionais adoecidos. E sem dúvida, o professor tem a profissão mais importante do mundo, que marca ou já marcou a vida de cada um de nós, principalmente na nossa infância ou mesmo na adolescência e na vida adulta. Na minha opinião, a mais nobre das profissões. E falando dos professores, olha o que aconteceu. Alunos fizeram uma espécie de corredor humano para homenagear um professor que acaba de se aposentar em seu último dia de aula. Centenas de pessoas aparecem no vídeo que viralizou, deixando importantes lições. Vamos ver. Um momento de grande emoção. O vídeo mostra a homenagem a um professor em seu último dia de trabalho, antes da aposentadoria. Uma grande surpresa que ficará para sempre marcada em sua memória. Quando eu boto o pé na porta aqui e olho para aquele imenso corredor, eu vejo mais de 350 meninos, meninas, assim, tudo com um olhinho assim raso d'água, olhando para mim, aguardando a minha saída. E naquele instante, quando eu dei uns 5 passos, não tem ser humano nenhum que não chora, que não vê ali uma missão cumprida com muito carinho. E que bela missão! Em décadas de trabalho, o professor formou não só alunos, mas centenas de cidadãos críticos e conscientes para o país, como ele mesmo descreve. E o esforço foi reconhecido por todos na Escola Municipal Davi Gomes, em Ibatiba, Espírito Santo, com a homenagem que viralizou na internet. Primeiramente, eu mandei o vídeo para a diretora mesmo. Aí depois ela foi postando. Eu coloquei nos meus stories, no meu Reels. Quase 10 mil visualizações desse Reels. Eu coloquei também nos stories do meu Instagram e a partir daí já começou. O jornal, né, nosso local aqui, a Gazeta, postou. Aí daí por diante começou a ir para frente. Nascido na zona rural do estado, Jaci trabalhou na roça por grande parte de sua vida.
Diz que sempre sonhou ser professor, mas só conseguiu cursar pedagogia aos 33 anos de idade. Conta que foi um sacrifício que valeu muito a pena. Eu faria tudo de novo. Eu sairia lá da comunidade Santa Maria a pé para estudar, para vencer todas as etapas. Depois deixaria minha esposa com um filho pequeno na roça para poder entrar na faculdade e concluir o curso superior. Faria tudo. Um verdadeiro exemplo de superação e dedicação. E sempre um professor que prezou-se muito pelo exercício do magistério. Então, sempre com muita paciência, com muita calma, com muito discernimento, com muita fé que a gente pode fazer a diferença na vida do outro, né? Das crianças a qual ele sempre deu aula e foi diretor também um período. Então, o Jaci, ele sempre foi um exemplo para nós com essa mansidão, com esse amor dedicado à educação. Em uma época em que se vê tanto desrespeito e violência nas escolas, o que aconteceu no Espírito Santo impressiona, comove, ganha notoriedade. A diretora da instituição diz que não imaginava tamanha repercussão, mas se alegra pelas lições que o vídeo deixa. É divulgar isso, é divulgar o amor, divulgar o respeito, divulgar a emoção, divulgar o amor ali dispensado dos alunos com o professor, do professor com os alunos, e a família também entender isso. Que nesse tempo é muito importante a junção, a união de família e escola, e não o contrário. Dos familiares de alunos, o professor Jaci só recebeu carinho nessa despedida. Muitas mães, muitos pais, né, no WhatsApp me mandaram mensagens agradecendo pela vitória que o filho dele teve quando foram meus alunos. Ex-alunos, estudantes, professores, colegas de profissão. Foram muitas as homenagens ao professor que já deixa saudades, mas que agora se dedica a uma nova história. Apesar de aposentado, Jaci segue trabalhando como pedagogo no EJA, o Programa de Educação para Jovens e Adultos. E formando mais muitos cidadãos de bem. Espero. Esse é o meu desejo. Poder olhar nos olhos das pessoas e conviver com eles, vendo a grandeza do ser humano, pois a educação é o alicerce fundamental para uma sociedade justa e fraterna. E eu sou muito feliz de fazer parte dela. E você, nossa Deus, para você. Já imaginou se hospedar em uma mansão cinematográfica de graça em um final de semana? Pois é, em Malibu, na Califórnia, a Casa dos Sonhos da Barbie da vida real está abrindo suas portas para 2 pernoites. A hospedagem inédita acontece neste mês de julho, lançamento do tão aguardado filme Barbie nos cinemas. A mansão à beira-mar, decorada em rosa choque, possui uma piscina, toboágua e várias áreas de relaxamento. Os fãs da boneca vão poder passar a noite no quarto com tema de cavalo, pertencente ao namorado de longa data da Barbie, o Ken. Todas as estadias serão gratuitas, porque, de acordo com um comunicado de imprensa do Airbnb, Ken não conseguia descobrir como colocar um preço na Malibu Dream House da Barbie. Afinal, a coisa de Ken é praia e não matemática. O longa-metragem será dirigido por Greta Gerwig. A NASA divulgou novas fotos tiradas pelo telescópio James Webb. As inéditas fotografias mostram o planeta Saturno sob uma iluminação nunca antes vista. Na imagem, podemos observar toda a exuberância dos anéis luminosos, que são feitos de gelo, detritos interplanetários e uma série de fragmentos rochosos e gelados. Essas partículas variam de tamanho. As menores são similares a um grão de areia e algumas são tão grandes quanto as montanhas aqui da Terra. Também é possível observar algumas das luas que rondam o planeta, que é considerado por muitos o planeta mais bonito do sistema solar.
Na foto, Saturno aparece mais escuro porque o gás metano absorve quase toda a luz solar que incide na atmosfera. Mas os anéis de gelo permanecem brilhantes. A foto inédita faz parte do programa Web Guaranteed Time Observation 1247, que incluiu uma série de exposições profundas de Saturno, projetadas para testar a capacidade do telescópio de detectar luas fracas ao redor do planeta e seus anéis brilhantes. E olha só, um robô comandou uma orquestra nacional em Seul, na Coreia do Sul, em uma apresentação inédita no país e mostrou que robôs e humanos podem coexistir e se complementarem em vez de substituir um ao outro. O robô andronoide Ever 6, de 2 braços, projetado pelo Instituto Coreano de Tecnologia Industrial, fez sua estreia no Teatro Nacional da Coreia, liderando os músicos da Orquestra Nacional do país. O robô com rosto humanoide primeiro se curvou para o público e começou a agitar os braços para controlar o ritmo do show ao vivo. Segundo Cho Soo-yo, que liderou a apresentação ao lado do robô humanoide, os movimentos de um maestro são muito detalhados, mas o robô foi capaz de apresentar movimentos tão detalhados muito melhor do que ele imaginava. E o único ponto fraco do Ever 6 é que ele não pode ouvir. O robô humanoide guiou 3 das 5 peças apresentadas, incluindo uma conduzida em conjunto com Cho Soo-yo. Segundo os especialistas, é possível que o Ever 6 seja capaz de reger sozinho, se equipado com inteligência artificial para entender e analisar a música. De acordo ainda com Cho, esse foi um recital que mostrou que robôs e humanos podem coexistir e se complementar em vez de um substituir o outro. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!